Então vamos dar continuidade. Eu estava falando para vocês no vídeo passado, né? Agora eu dei uma acertada aqui, você tem os dois tons, eles estão trabalhando de forma complementar. Um está contando o tempo para ligar o bit, O2/0, e o outro está contando o tempo para desligar o bit, O2/0. Repara aqui, ó, T4 2.1 DN, e aqui T4 2.0 DN. Cada vez que você consegue chegar ao valor de pré-seleção, repara que o valor acumulado aqui, ele está caminhando em direção ao valor de pré-seleção. Toda vez que chega, ele aciona o bit DN. Aí você tem os dois temporizadores trabalhando de forma combinada. Um liga e o outro desliga o mesmo bit. Repara que aqui é o mesmo endereço, O2/0, O2/0. Só que a instrução aqui é diferente. Essa instrução aqui manda ligar, é o LET. E essa instrução aqui de baixo manda desligar. Aí eu vou ter uma onda quadrada, regular, com um tempo de 5 segundos. Por que eu vou ter um tempo tão longo assim? Para a gente conseguir visualizar os bits internos do nosso contador. Observa aqui que eu tenho CTU e aqui eu tenho CTD, mas os dois têm o mesmo endereço. O endereço é o C5 2.0, também C5 2.0. O valor aqui embaixo é o valor acumulado, ele está sendo incrementado a cada 5 segundos. E nas linhas que vão vir a mais abaixo, esse valor vai estar exteriorizado. E a sintaxe da nossa escrita, do nosso bit, vai utilizar o ACC. O que é o ACC? Significa que eu estou me referindo à palavra do valor acumulado. Depois do ACC tem uma barrinha. E essa barrinha ela vai especificar o bit do nosso valor acumulado. Aí, vamos descer um pouquinho mais aqui, que vocês vão ver. Né? Aqui nós temos a palavra, está vendo esse valor acumulado que está com 61? Repara que em cada posição eu estou colocando o peso do bit. Ó, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32. Aqui está todo mundo amarelinho, né? Só falta esse aqui. Cheguei a 64, virou. Agora começou a contagem. O valor acumulado ele vai começar a ser incrementado de novo quando chegar em 64. E a gente vai visualizar esse acontecimento aqui. Aqui como está todo mundo normal aberto, que número eu tenho agora? O 5, ó, 4 mais 1. Eu tenho 5. Vamos ver o próximo. O próximo agora vai ser 4 mais 2. Eu tenho 6. Vamos ver o próximo. 7. E aí a minha contagem binária ela vai sendo interpretada já na base 10. Porque você já está raciocinando em binário para descobrir o quê? O valor na base 10. É só você numerar os pesos. Isso é uma prática muito interessante para você ficar mais rápido na hora de fazer a conversão de binário para decimal e de decimal para binário. Mas a grande finalidade aqui é você exteriorizar, você jogar para fora o valor interno que está na memória do nosso contador, que é o valor acumulado que está sendo incrementado aqui. Eu poderia jogar para fora o valor de pré-seleção? Claro, poderia, mas isso vai interessar em alguma coisa? Eu vou ficar com 64 fixo ali. Você vai ver lá o 64. Mas isso não vai adiantar de nada. O valor acumulado é um valor dinâmico, a todo momento ele está mudando. Se eu codificar a linha, como eu estou fazendo aqui, ó, quando é que essa linha aqui, essa segunda linha, ela vai ficar verdadeira? Quando tiver um número 16. Só quando tiver o número 16 é que ela vai ficar verdadeira. Por quê? Se eu tiver qualquer outro bit aqui acionado, eu vou abrir a minha linha. Então eu posso codificar a minha linha de acordo com o número que eu quiser. Eu posso criar ao longo da minha contagem aqui de 0 a 64 várias marcas temporais. Pô, mas o que é marca temporal? Primeira coisa, quanto tempo leva para eu dar um clock? Se eu observar o programa, a gente vai ver que a gente vai levar
5 segundos para cada clock. Se eu tiver que, ao longo dos 64, se eu multiplicar 64 por 5, né, eu vou ter uma quantidade aí de mais de 300 segundos. Só que eu quero programar determinadas marcas temporais. Eu quero acionar uma sirene em 50 segundos. Eu quero acionar um cilindro hidráulico em 120 segundos. Eu quero fazer vários acionamentos, tendo como base o tempo, que vão acontecer em momentos diferentes. Eu quero criar sequências de acionamento diferentes. Então, posso utilizar as marcas temporais para fazer esses acionamentos aqui, né? Então, por exemplo, essa linha aqui de baixo, ela só vai ser acionada quando eu chegar em 63. Por que eu sei que é 63? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 posições. O 32 é a posição máxima. 32 mais 16, mais 8, mais 2, mais 4, mais 2, mais 1. Isso vai chegar a um valor, uma unidade imediatamente anterior ao 64, que seria, no caso, a próxima posição de bit. Se eu tivesse 7 bits, o meu 64 ia ser o último, ia ser o bit de ordem 6, contando de 0, 1, 2, 3, até chegar a 6. E quando você tem um número totalmente completo em uns, ele é sempre uma unidade a menos ao número seguinte. Aí isso vale para 128, para 256 e assim por diante. Quer dizer, isso significa que um número que tenha 6 posições, de 0 a 5, o maior número que eu posso escrever é o 63. O número que tiver 7 posições, o maior número que eu vou poder escrever vai ser o 127. Né? E assim por diante. Por exemplo, o 512. O 256 é 2 elevado a 8. Né? Você usa o 2 elevado a 8. Então você vai ter, antes dele, o número completo, o 255. Mas não, aqui você observando pelo peso, você vai conseguir programar direitinho o tempo que você quiser, utilizando contatos abertos e fechados, porque o contato fechado, ele fica permissivo quando você tem o 0. E o contato aberto, ele vai ficar permissivo quando você tem o 1. Então, para qualquer contagem, para qualquer valor binário, eu posso codificar para fazer o acionamento. Nesse caso aqui, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 1. Que número é esse? É o 32. Quando eu tiver exatamente o 32, essa linha vai ficar permissiva. Porque o 32, só esse bit fica em 1, os outros vão ficar em 0. Então a minha linha vai ficar verdadeira e eu vou acionar essa minha saída. A grande vantagem desse método é que você ganha uma grande flexibilidade de acionamento temporal. Você não precisa trabalhar com vários temporizadores para fazer os seus acionamentos. Se a tua máquina depende só do tempo, você pode utilizar esse recurso aí sem precisar usar comparadores, só usando os bits internos do valor acumulado. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, gente. Espero que vocês tenham entendido. Não é uma coisa tão simples assim de entender, tem que dar uma lida depois, uma estudada, mas é extremamente assim gratificante entender esse método.